Olha, é uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez. Me lembro que a gente teve aqui há 4 anos atrás, na abertura da nossa campanha, foi aqui, mas estava mais quente, eu me lembro, naquela época. E estamos aqui mais uma vez para poder falar sobre mais uma eleição. Uma eleição que eu entendo que seja uma das mais importantes e decisivas para o nosso país, para a nossa Bahia e para Coité. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, em 2020, vocês tomaram uma decisão importante aqui no município de Coité. Coité estava sendo administrado há 8 anos pelo PT e não estava correspondendo às expectativas. As pessoas não estavam felizes, a economia não crescia, não havia geração de emprego, não havia geração de renda, economia estagnada, agricultura familiar sem a devida atenção, e vocês resolveram apostar na mudança. 2020 foi M, 2021, de 24 foi MM, e 2026 será M da mudança. Por que M da mudança? Porque vocês apostaram em 2020 e depois de 5 anos, depois de 4 anos, vocês perceberam que a mudança foi positiva. Nós mudamos a forma de fazer gestão. Nós saímos daquela forma de fazer gestão com perseguição, onde só se olhava para o partido, e passamos a fazer uma gestão pensando no coletivo. Vocês lembram que desde aquela época eu dizia, esqueçam esse negócio de cor. Eu não sou vermelho, eu não sou azul, eu não sou roxo, porque eu estou aqui para representar os interesses do povo de Coité. E em 2024, e eu fui crucificado por isso no início, sofri bastante por adotar essa postura. Meritocracia. Eu vou contratar e vou nomear os meus secretários em função da capacidade, não pela questão política. E assim foi com todos os meus secretários, com exceção de Renato, mas que foi escolhido não porque é político, pela sua competência na gestão da Secretaria da Agricultura, que sempre exerceu no governo de Tom e de Vertinho. E o resultado disso tudo foi o resultado das urnas em 2024. Nós tivemos uma votação de 27 mil votos, o ex-prefeito teve pouco mais de 12 mil votos, e a terceiro lugar teve pouco mais de 5 mil votos. O que é que isso quis dizer ao povo de Coité? Qual foi a leitura? Qual é a leitura que nós fazemos? Esses 27 mil votos não foi de um partido. Esses 27 mil votos não foi de Marcelo. Esses 27 mil votos foi do reconhecimento pelo trabalho. O povo de Coité deu uma demonstração clara de que aprendeu a votar. E essa percepção, eu tenho absoluta certeza, que essa percepção da forma de escolher o seu candidato pelos resultados e pela proposta será exercida esse ano. Porque vocês terão a oportunidade de escolher os seus deputados, terão a oportunidade de escolher o seu governador e o seu presidente. E aí, eu quero que vocês voltem um pouquinho no tempo. Vocês fizeram uma escolha há 5 anos atrás, que deu certo. Vocês apostaram no americano. Deu certo. Tentaram jogar areia na nossa administração. Mas eu não mudei o foco. O foco é óbvio, o foco é um só. Crescimento, geração de emprego e renda. E aí veio o Natal Luz e deu visibilidade ao nosso município lá fora. E hoje Coité é uma cidade, o nosso município, a nossa cidade, é reconhecida na Bahia inteira como a cidade que mais cresce na Bahia. E agora vem a Bahia. O que é que aconteceu nos últimos 20 anos na Bahia? Basta olhar os indicadores, meu amigo. Nós temos a 5ª pior educação do Brasil. Nós temos a 5ª pior investimento em infraestrutura no Brasil. Temos a 7ª pior investimento em saneamento básico. Dos 27 estados do Brasil, a Bahia figura sempre entre os 10 piores. Em todos os segmentos, saúde, educação, segurança pública nem se fala. E eu pergunto a vocês, por que não mudar?
Por que continuar insistindo num governo que já provou, e eu não estou falando aqui de pessoas, eu não estou falando aqui de Jerônimo, eu não estou falando aqui de Lula, não estou falando de pessoas, eu estou falando do modelo de gestão, porque nós devemos votar não é em pessoas. A nossa escolha nunca pode ser por partido, nem pode ser por pessoas, tem que ser por projeto e por resultado. Aquele candidato apresenta um projeto que me interessa, que me agrada, aquele candidato entregou o resultado. No caso de Jerônimo, já foi o governador, entregou o resultado que eu esperava. Se não entregou, tem que mudar. Se nós estamos entre os piores em todos os índices de avaliação, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, saneamento básico, segurança pública, se estamos entre os piores do Brasil, por que manter? Ah, porque eu sempre votei no PT. Eu sou Lula e voto em Jerônimo, é casado. Pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. Isso não é um time de futebol. Time de futebol que a gente pensa assim, né? O cara está sofrendo ali, eu sou Vitória. Sou um sofredor. Mas o fato de torcer por Vitória não muda a minha vida. Mas o fato de eu ter um governador que não investe em segurança pública, que não proporciona a educação para os nossos filhos, isso sim muda a minha vida. Muda a vida dos meus filhos e dos meus netos, o futuro dos meus filhos e dos meus netos. Então o que nós temos que falar aqui é do futuro. Nós não podemos pensar em 4 anos, nós temos que pensar daqui a 10, 15, 20 anos. O que é que nós esperamos para a Bahia daqui a 20 anos? O PT já tem, o problema não são as pessoas que estão lá, o problema está no modelo de gestão que está errado. É o modelo da esquerda que é fracassado no mundo inteiro. O mundo inteiro caminha para o centro-direita, que é um governo que preza pela iniciativa privada, pelo investimento, pela valorização do trabalhador. Quem gera riqueza e renda é o povo. São vocês que geram emprego. São vocês que geram renda. Quem paga imposto são vocês, são os empresários. Governo não gera riqueza e renda. Governo gasta. E é isso que o governo do PT faz. Gasta, 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 mas gasta mal. Porque se fizesse investimentos, a gente tinha uma boa educação, tinha uma boa saúde, tinha uma boa infraestrutura. E por que a Bahia não tem? Então é esse o apelo que eu faço para vocês. Não pensa no partido, não pensa na pessoa. Eu sei que muita gente aqui gosta de Lula. Lula é um político carismático, já deu sua contribuição. Eu não estou falando de Lula, não é Lula, não é a pessoa do Lula. Eu estou falando da gestão do PT, o modelo de gestão do PT que não funcionou. Lula está indo no seu 3º mandato. As pessoas votaram em Lula 4 anos atrás, deram uma oportunidade a Lula, porque ele acreditava que ele iria fazer o mesmo governo que fez no 1º e no 2º mandato. Prometeu cerveja e picanha na mesa do pobre e não entregou, porque não é assim que se administra. Não é o governo que dá cerveja e picanha para o povo. O modelo de gestão está errado. O gestor tem que criar condições para que as pessoas trabalhem, para que as pessoas tenham emprego, para essas pessoas sim comprarem a sua picanha e a sua carne e a sua cerveja e botar na mesa. Então é essa mensagem que nós precisamos passar para as pessoas. Não se trata de Lula, não se trata de falar mal de Lula, de falar mal de Jerônimo, não se trata nada disso. É o modelo de gestão deles que está errado, que está fracassado. E não sou eu que estou dizendo não, são os indicadores que dizem isso. São os indicadores econômicos e sociais que mostram que é um modelo fracassado. E aí eu vou para o Brasil, não vou ficar só na Bahia. Há 25 anos atrás, no ano 2000, 26 anos atrás, os economistas criaram um grupo de países que eles entendiam que pelo potencial desses países seriam os motores do crescimento econômico nos próximos 20 anos. Isso foi, olha a coincidência, viu? Isso foi no ano de 2000. Os países que entraram: Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Os economistas entendiam que esses países, pela sua potencialidade, pelas suas riquezas naturais, pelo tamanho de suas economias, iriam ser os motores da economia mundial. O que é que aconteceu depois de 26 anos? A China se transformou em a 2ª potência mundial, 10 vezes maior do que o Brasil.
A Índia hoje tem um produto interno bruto maior do que o Japão. A Rússia, apesar das guerras, das sanções, das retaliações, cresceu muito mais do que o Brasil. O Brasil só está pior do que a África do Sul. Dos 4, dos 5, Brasil, Rússia, China, África do Sul e Brasil. O Brasil está na penúltima posição. O que é isso? É Lula? Desgoverno. Não é Lula. É o modelo de gestão do PT, que está fracassado. E vai manter Lula? Eu não estou falando de Lula. Vai manter um modelo que ele utiliza um modelo fracassado que não leva o Brasil para o desenvolvimento? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Não se trata de Lula. Aí eles tentam polarizar. Aí tentam dividir o Brasil. O prefeito Coité é bolsonarista. Eu nunca fui bolsonarista na minha vida. Eu não tenho rótulo. Eu voto em projetos. Eu apoio projetos e apoio quem apresenta resultados. Mas eles tentam polarizar. Porque querem criar divisão entre bolsonarista e lulista. Nós não podemos cair nessa. Nós temos que voltar. Desde quando eu fui prefeito, que eu defendo exatamente isso. A gente tem que votar em projetos e que entrega resultados. Mas eles tentam me colocar a pecha de bolsonarista. Não vão colocar, porque eu não sou bolsonarista. Ah, e por que você vota em Flávio Bolsonaro? Porque é quem apresenta o melhor modelo de gestão. O modelo da direita, do centro-direita, se identifica muito mais com o que eu penso do que o da esquerda. Porque a esquerda já foi testada nos últimos 20 anos e não deu certo, com Lula e com Jerônimo, e com Rui e com Wagner. Se tivesse dado certo, eu daria minha mão palmatória. Deu certo. Vamos votar, vamos manter a votação desse pessoal, porque a Bahia está crescendo. O Brasil está crescendo. Os números estão aí, minha gente. Não sou eu que estou dizendo, não. É a realidade. São números, são estatísticas que estão aí para todo mundo entrar no Google e pesquisar. Entra lá, qual é a posição da Bahia no item da educação. Está entre os últimos lugares. Saneamento básico, últimos lugares. Segurança pública nem se fala. Saúde. A regulação na Bahia é uma brincadeira isso, né, velho? Aí você tem uma gravação. Você tem uma gravação de um candidato a governador há 4 anos atrás, que foi Jerônimo, que prometeu acabar com a fila da regulação. Aumentou a fila da regulação. E vocês vão dar novamente uma oportunidade a um cara desse? Fica difícil. Eu tenho uma absoluta certeza que nós vamos conseguir convencer o povo de Coité e nós vamos ser uma ilha na região do Cisal. Nós vamos ser uma ilha para mostrar como é que se vota certo. E por que eu defendo o voto em ACM Neto? Porque a alternativa que nós temos já foi testada em Salvador e hoje tem quase que 70% da aprovação de Salvador. Já estão aprovada pela população. E se já foi aprovada lá, o que é que eu digo a vocês? Vamos voltar para o resultado. Foi candidato, foi prefeito e foi aprovado pela população. E hoje, como candidato a governo, essa população que ele governou, aprova sua gestão e garante 70% dos votos para ele, é porque foi aprovado. Então vamos votar em quem tem, que já foi carimbado na aprovação. E aí nós vamos ter que apostar em Flávio Bolsonaro, que não foi testado. Eu poderia votar também em Zema. Não teria nenhum problema em votar em Zema, votar em Caiado. São pessoas que comungam dos mesmos valores de gestão, dos mesmos princípios de gestão. Orientação centrada na geração de emprego e renda, um Estado enxuto, econômico, menos impostos, mais investimento em infraestrutura, em saúde, educação. Poderia votar neles também. E por que eu vou direto em Flávio Bolsonaro? Porque a gente está vendo pelas pesquisas que quem vai para o segundo turno é Bolsonaro. Então eu não vou perder tempo em votar em Caiado ou Zema. Eu já vou direto para Flávio. E Flávio pode decepcionar? Eventualmente pode. Mas tem um modelo de gestão que eu aprovo. E que já foi testado por ACM Neto e deu certo. E já foi testado em Coité, porque o modelo de gestão da direita é o modelo que eu adoto em Coité. Então, se deu certo em Coité, vai dar certo na Bahia, vai dar certo no Brasil.
E aí eu quero fazer um apelo para vocês, do fundo do meu coração. Eu acho que nós temos que colocar agora o coração aqui no peito, ó, bater no peito, coisa que eu não fiz há 4 anos atrás. Eu negligenciei, confesso a vocês, por falta de experiência política, eu negligenciei a eleição passada na questão de votos para governo. Claro que eu pedi voto, mas eu não fui para campo como eu fui na minha campanha de reeleição. Mas essa eleição não é por mim, não. É pelos meus filhos, pelos meus netos, pelo futuro do Brasil e da Bahia. Eu vou para campo e voto para a ACM Neto e para Flávio Bolsonaro. E eu aqui faço um apelo para vocês. Vamos comigo. Vamos! Vamos todo mundo junto. Vamos mostrar para a Bahia e para o Brasil que Coité sabe votar e sabe escolher seus governantes. Porque mesmo sem ter o governador do estado, mesmo sem ter o presidente da república, esse seu prefeito aqui fez o que fez. Vocês imaginam se eu tiver o governador do estado do meu lado? Isso aqui vai crescer em 2 anos, o que não cresceu em 20 anos. O próprio ACM já me disse: prefeito, eu sou muito grato ao que você tem feito, a sua lealdade, a sua dedicação. Eu fui chamado a semana passada lá para coordenar a campanha dos 20 municípios da Bahia, de ACM Neto, pela confiança que ele tem em mim. E ele disse: prefeito, no dia que se eu for governador do estado, se você me pedir para calçar as ruas de Coité de ouro, eu calço. Então vamos pensar em Coité. Vamos pensar em Coité. Porque os outros não pensam em Coité. O cara que já foi prefeito de Coité e pede para dar voto a 2 deputados que nunca trouxeram uma emenda para Coité. Porque, veja bem, eu sempre defendi o que para vocês? Partido para mim não vale nada. Partido para mim não vale absolutamente nada. Cor partidária não vale nada. O que vale é compromisso, é palavra, é resultado. E se eu hoje apoio o Luciano é porque ele entregou o resultado. Se eu hoje apoio o Omar Nascimento é porque entregou o resultado. Porque se não tivesse entregue resultado, não estariam aqui tendo o meu apoio. A minha lealdade a Luciano e ao Omar não é porque são meus amigos, porque verdadeiramente não são. Nós somos conhecidos. Tenho consideração a eles como políticos. Eles estão aqui hoje sendo apoiados por mim pelo que entregaram a Coité. E olha que entregaram muito porque eu cobrei. E eles sabiam que se não entregassem, não teriam o meu apoio. É Omar Nascimento. Sem dúvida alguma, é um crime o coitense não votar no candidato Omar Nascimento, que deu 10 milhões de reais por ano para a saúde de Coité. Já foram 50 milhões, além dos 10 milhões que estão na conta, que estão sendo utilizados para a construção do Hospital Municipal Milton Rio de Araújo. 60 milhões de reais é uma conseguida de emenda para Coité, para a saúde de Coité. Como é que não reconhece um trabalho desse, minha gente? É uma falta de sensibilidade não votar num candidato desse. Como é que não vota em Luciano Araújo, que apesar de todas as dificuldades junto ao governo do estado, embora seja da base do governo, não tenha a resistência do governo do estado para trazer coisas para Coité, apesar de tudo isso, trouxe mais emenda parlamentar para Coité do que o filho da terra, Alex da Piedade. Como é que não vota num cara desse? Então, nós temos que votar mais uma vez. Eu apoio esses candidatos porque entregaram resultados. Aí você vem para os candidatos, os deputados indicados pela oposição. Não trouxeram uma emenda. E olha que eu pedi. Eu disse: pode trazer emenda que eu reconheço. Traga a emenda que eu digo quem foi que trouxe e para que foi feito. Eu fiz isso com Elaine, vereadora. Elaine me procurou quando era vereadora. Vou repetir isso porque quem não ouviu vai ouvir. Prefeito, eu estou conseguindo uma emenda Daniel Almeida, do PCdoB. Se eu conseguir essa emenda, o senhor disse que foi Daniel Almeida que trouxe, eu digo. E o senhor disse que foi eu que trouxe através de mim? Digo, Elaine. E eu posso escolher as ruas? Pode. E o senhor vai nas ruas comigo, bater de porta em porta, dizer que foi eu que consegui? Eu falei: vou. Pergunta a Elaine se ela conseguiu.
Conseguiu. Pergunta a ela se eu não bati de porta em porta com ela, eu levei em todas as cidades, toda casa que ela batia, o pessoal abria a porta, mas o senhor com a Elaine? Eu falei, vim aqui porque foi ela conseguir o calçamento da sua rua. Pergunta a Elaine se eu não fiz isso. Fiz a mesma coisa quando o governo do estado cortou uma verba de 300 mil reais por mês que era destinada à maternidade de Coité. Assumi a prefeitura, eles cortaram a verba. Na inauguração está registrado isso. Na inauguração do mercado eu disse, Alex, não permita que a perseguição prejudique o seu povo. Restabeleça os 300 mil por mês, que eu vou publicamente agradecer a você e reconhecer seu esforço. Ele nunca fez isso, porque não tem nenhum respeito pelo povo de Coité. Ou não tem respeito ou não tem força, das duas uma. Aí agora aparece, para pedir voto para vocês. Mas a ambulância ele leva para outros municípios, não traz para Coité. Com a votação que a Alex teve, era para fazer o que quisesse aqui em Coité. Trouxe quase nada. Mas vem com a cara de pau pedir voto para vocês. Apresentar um deputado federal que não trouxe uma emenda para Coité. Me perdoe eu ficar mais, minha voz vai ficar mais forte, porque é revoltante isso, velho. Esses caras poderiam ter ajudado Coité muito. Eles tinham o governo do estado na mão, tinha a presidência na mão. E o que é que trouxeram para Coité? Aí vem o governador do estado, se aborrece comigo, porque eu não recebo para poder fazer o lançamento de uma estrada que não vai terminar, que é a estrada de Juazeirinho. Quem vai terminar é a CM Neto. Querendo utilizar a minha imagem para tirarem foto de lá e dizer, olha, o governador Jerônimo foi recebido pelo prefeito de Coité para o lançamento de obras. Era só a minha imagem que ele precisava, que ele queria. Ele sabia que não ia ter meu apoio. Minha imagem não, meu amigo. Aê, compadre. Minha imagem você não tem, não. Se quisesse trazer coisa para Coité, você tinha 2 deputados. Um era o Luciano, que é da base do governo, e outro é o próprio Alex. Podia ter utilizado a Alex para saber o que a gente precisava. Agora, na véspera da eleição, vem prometer fazer obra que não vai cumprir? Não, pelo amor de Deus. É questão de coerência. Não recebi, não recebo. Aí alguns desinformados falam, mas é um absurdo você não receber o governador. Eu falo com o governador quantas vezes ele me chamaram no gabinete dele. Para tratar de forma institucional, o prefeito, o que é que você precisa para o povo de Coité? Estou aqui para servir. Aí eu vou. Agora, para eu servir de palanque político, fazer palanque político para ele na véspera da eleição, o cara passa 3 anos e meio sem vir em Coité. E faltando 6 meses vem para Coité para me utilizar para fazer palanque político? Gente, não. Comigo não funciona, não. Então é o seguinte. A gente tem que administrar com seriedade, com respeito, com responsabilidade. Eu acho que nesse momento nós temos que pensar em Coité. Eu acho que nós não podemos falar. Eu não quero aqui que ninguém fale mal. Nós vamos fazer uma campanha sem falar mal de Jerônimo, sem falar mal de Lula. Não faça isso não, Marília. É impossível. Vamos falar bem dos nossos candidatos e por que estamos escolhendo os nossos candidatos. Eu acho que esse é o caminho. Sabe por quê? Porque o nosso objetivo, se a gente falar mal deles, a gente está entrando no jogo deles, que é dividir o Brasil e dividir Coité. Bolsonarista, que eles chamam todo mundo bolsonarista, e lulista. Não é isso que nós queremos. Ninguém aqui, com exceção de Marília, é bolsonarista. O povo... Todo mundo aqui é por Coité. E nós vamos votar em Flávio Bolsonaro, não é porque ele é filho de Bolsonaro, não. É porque é o modelo de gestão que se apresenta como melhor alternativa diante de um modelo de gestão já testado e que não deu certo. É simples assim. Muito bem. Se não fosse Bolsonaro e fosse Caiado, eu estou votando no modelo de gestão. Se fosse o Zema, é esse modelo de gestão que foi aprovado em Coité. É o modelo que nós implantamos em Coité, que eu quero que seja replicado na Bahia e no Brasil. Se deu certo aqui, por que não vai dar certo na Bahia e no Brasil? Então é essa mensagem que eu passo para vocês. Agora, a gente precisa ter sangue no olho, porque vai ter provocação. Eu vi uma propaganda do ex-prefeito, que aquilo é um crime. Um crime contra as pessoas de bem de Coité. Ele dizia o seguinte, ele estava numa reunião assim, conversando, e dizia, a senhora recebe Bolsa Família como se o Bolsa Família fosse uma conquista exclusiva do PT, viu? É como se o governo anterior, que foi Bolsonaro, que elevou o Bolsa Família de R$ 137 para R$ 600, como se fosse acabar. Bolsa Família não acaba mais nunca.
Nenhum presidente vai acabar a Bolsa Família coisa nenhuma, porque é uma coisa necessária até que as pessoas recebam educação e estejam preparadas para encontrar emprego. Até isso acontecer, o Bolsa Família é necessário para amparar aquelas pessoas que não têm alternativa de trabalho. Mas esse cidadão, que para mim foi um absurdo que ele fez, ele chegou para a plateia e disse: a senhora recebe Bolsa Família? Recebo. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho um filho. Então a senhora recebe R$720, não é? É. Então eu vou fazer uma conta para a senhora aqui. Se nessa eleição chegar o americano, ele adora meu nome, ele adora o americano. Ele tomou uma cacetada tão grande que ele não consegue esquecer o americano. Uma vez eu mandei um recado para ele, disse: rapaz, você teve... a minha frente foi maior do que esse número de votos que você teve. O problema todo seu é esse. Como é que eu consegui botar uma frente maior do que o número de votos que você teve? Mas ele chegou e disse: não, porque se o americano chegar na campanha para governador e oferecer R$5.000 para vocês têm que escolher se recebe os R$5.000 ou se vai perder. Vou pegar minha calculadora aqui. Ele pegou o celular da mão e pegou R$720 vezes 12, deu 8.400, né, mais ou menos. 700 vezes 12 dá 8.400. Vezes 4, R$35.000. Vocês vão deixar de receber R$35.000 em 4 anos para receber 5.000 de uma vez só? Olha que criminoso. Isso é um bandido, me desculpa a expressão. É tentar iludir as pessoas. Quer dizer, se você receber 5.000 do americano, você vai perder o Bolsa Família que te dá 35.000 no ano, em 4 anos. Olha que maneira baixa e mesquinha de fazer política. Isso é crueldade com as pessoas. E tu dá 5.000 para votar em tu, Marcelo? Não, nunca dei dinheiro para votar em ninguém, não. Já imaginou se eu tivesse dado 5.000 em 27.000 votos? Tu já imaginou isso? Ia quebrar. Então, meus amigos, fica aqui a minha gratidão a cada um de vocês. Fica aqui o meu apelo, de forma muito humilde, a cada um de vocês, para que a gente possa arregaçar as mangas, de fato, e pensar dessa vez em Coité. Se ACM Neto for governador da Bahia, se Flávio Bolsonaro for presidente do Brasil, Coité vai viver um período de abundância, não só são de 2 anos, não. Não será só de 2 anos, não. Sabe por quê? Porque em 2028 nós vamos ganhar de novo para prefeito de Coité. Então serão 4 anos. E depois de 4 anos, 2032, se Deus me der vida e saúde, eu vou estar de volta. E eu quero saber que é que eles vão voltar para o governo de Coité. Não volta mais, não. Enquanto a gente estiver fazendo um governo sério, entregando resultados para as pessoas, nós vamos continuar prosperando, levando a prosperidade para o povo de Coité. E o que o povo quer é prosperidade. O povo quer trabalho. E é isso que nós vamos gerar para o povo de Coité nos próximos anos. E com fé em Deus, com Marcelo, prefeito, Luciano, deputado estadual, Elmar Nascimento, deputado federal, ACM Neto, governador da Bahia, e Flávio Bolsonaro, presidente, nós vamos conseguir muito mais coisa para Coité, não tenho a menor dúvida disso. Eu não poderia deixar de esquecer que a gente tem 2 senadores que a gente precisa eleger. João Roma e Ângelo Coronel. Por que é importante eleger os senadores? Porque senadores também têm direito a emendas parlamentares e muito mais gordas do que os deputados. E a gente vai precisar bater na porta dos nossos senadores, e eu sou pidão, viu? Se for, eu não peço para mim não, eu peço para o povo de Coité. E se chegar lá eu vou pedir. E vou exigir um monte de coisa, porque eu sei que quanto a emenda dele, centro dos deputados, eu vou pedir mais ainda. Mas eu tenho que registrar aqui uma coisa que é importante. Eu acho importante falar isso para vocês, porque nós temos uma liderança no nosso grupo que não vai apoiar o Elmar Nascimento, que é o nosso amigo, o ex-deputado Emílio Rezedar. Não me perguntem por quê, nem qual a razão, mas ele tem o direito dele de escolher o candidato dele. Embora eu não concorde, eu acho que ele deveria marchar junto conosco, porque grupo é grupo. Mas ele vai apoiar Léo Prates. Ele mesmo me disse. E eu sinto muito por isso. E aqui eu vou fazer um pedido a cada um de vocês.
Obviamente, como é o candidato dele, ele vai pedir o voto a vocês. Mas responda ao Emédio. Emédio, dessa vez eu estou com o Marcelo. Viu, Manu? Eu tenho que dizer isso. Você sabe que minha missa ficou presente. Eu tenho que pedir. Manu está conosco. Manu vota em Elmar Nascimento. Mas Emédio vota em Neoplástico. Eu vou fazer o quê? Então, se Emédio pedir, Emédio, me desculpe, mas agora eu estou com o meu prefeito. Quando o senhor era deputado, eu estava com o senhor. Mas dessa vez eu vou com o meu prefeito. E vamos votar em Luciano Araújo e vamos votar em Elmar Nascimento. Mas ele está com o Luciano Araújo, viu? Ele só não está com o Elmar. Não sei por quê. Eu só não quero que ele diga que é um pedido, atendendo um pedido de ACM Neto. Porque eu perguntei a ACM Neto e a ACM Neto me disse: eu jamais pediria voto contra o Elmar Nascimento, que é meu amigo pessoal. Se você disser, ó, eu estou apoiando o Leopoldo, foi um pedido de ACM Neto. Não é verdade, não. Não pode dizer Neto que é mentira dele. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado pela atenção e carinho.